de Paulo aos Efésios. A epístola de Paulo aos Efésios é uma profusão de revelações inauditas, incomensuráveis da parte de Deus. O apóstolo Paulo se eleva ao máximo de inspiração na revelação do Espírito Santo, ao nos revelar as grandezas e os mistérios mais profundos acerca da salvação, acerca da natureza da igreja, acerca da unidade da igreja, quando escreve a epístola aos Efésios. Nesta ocasião em que Paulo escreveu aos Efésios, ele estava preso na sua primeira prisão romana. E em sua primeira prisão romana, o apóstolo Paulo escreve as epístolas da prisão. As epístolas da prisão são 4, ou melhor, são 5, porém uma das epístolas da prisão se perdeu e não se sabe o paradeiro dela, que é às vezes chamados de epístola ou carta a Laodiceia. Mas a epístola da prisão são 4: Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. E no capítulo de número 1, no versículo de número 5, louvado seja Deus, nos diz da seguinte maneira: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Aleluia, glória a Deus. E em amor nos predestinou para filhos de adoção para si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. A doutrina da predestinação, ela é uma doutrina eivada, é um campo cheio de polêmicas. Existe uma polêmica, um campo de batalha teológica. E eu quero, nesta feita, me apartar desse campo minado, cheio de armadilhas e ressentimentos, que muitos se conflagram numa briga entre a soberania de Deus e a liberdade humana. As pessoas ficam brigando, uns falam que a salvação depende da escolha do homem, o outro diz que a salvação está absolutamente nas mãos de Deus, mas eu não quero entrar nesse meandro. Eu quero apenas observar com estupefação, eu quero apenas contemplar com os irmãos e permitir que o Espírito de Deus fale os nossos corações através desta palavra. Louvado seja Deus. Então vamos lá. A predestinação é uma operação soberana dos propósitos de Deus nas nações e na vida das pessoas. Louvado seja Deus. É uma operação da soberania de Deus. Os atributos da soberania de Deus, os atributos da soberania de Deus estão diretamente implicados, comprometidos no campo da predestinação. Significa que Deus, de fato, é conhecedor do passado, do presente e do futuro. Não existe nenhum evento, não existe nenhum acontecimento, não existe nenhum fato na história que escape do controle e do conhecimento prévio de Deus. Não tem nada que escape do conhecimento prévio de Deus. E nós confirmamos e provamos esta verdade quando nos deparamos com o texto de 1 de Pedro, no capítulo 1 e no versículo de número 2, onde Pedro fala da presciência, que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Ou seja, a predestinação, ela é uma doutrina
da soberania de Deus, em que demonstra que Deus é conhecedor do passado, do presente e do futuro, e que Deus elege para a salvação, segundo a sua presciência, o conhecimento prévio que Ele tem. Ou seja, Deus tem o conhecimento prévio de tudo. E isso é importante por quê? Porque a nossa vida está segura nas mãos daquele que determinou um plano, que determinou um propósito, de tal modo que nada e ninguém será capaz de alterar o curso da vontade de Deus para a humanidade e para aqueles a quem está no propósito de Deus pela eleição. A predestinação é uma doutrina em que demonstra que Deus tem o conhecimento prévio e que as coisas decorrerão de acordo com o seu plano que Ele determinou para o acontecimento de todas as coisas, de tal modo que nós chegaremos no final de acordo com o plano de Deus. Em nenhum momento, em nenhum instante, em nenhuma parte da Escritura, a Bíblia está dizendo que a predestinação é uma doutrina em que Deus escolheu uns para serem salvos e que Deus escolheu outros para não serem salvos ou condenados. Em nenhum momento está dizendo isso. Está dizendo assim: e nos predestinou para filhos de adoção para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém? E nos predestinou. Então, não podemos aqui criar fato onde não tem. Não podemos criar coisa onde o texto não está dizendo. Em nenhum lugar aqui do texto está dizendo que Deus escolheu um para ser salvo e o outro para não ser salvo. Em nenhum lugar está dizendo aqui que a salvação prescinde da decisão humana. Porque é notório que todo ser humano tem a capacidade intrínseca, indiscutível, de decidir ou não, segundo o conhecimento inato que ele tem da lei de Deus, escrita no seu coração, conforme Romanos capítulo 2, versículo 15. Todo ser humano tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma faculdade inerente ao ser humano. E aqui no texto também não está dizendo que o ser humano não tem o livre-arbítrio para fazer as suas escolhas, para escolher Deus. Mas fato é que Deus nos predestinou. Ou seja, nós não estamos inseridos num jogo aleatório de sorte ou azar. Nós não estamos inseridos num jogo de tentativa de acerto e erro. Nós não estamos num jogo de aposta indefinida. Nós não entregamos a nossa vida na mão de um Deus que não tem controle, que não tem domínio, que não tem destino, que não tem presciência do que vai acontecer. Não, nós entregamos a nossa vida nas mãos de um Deus que vai nos conduzir firme, seguro, ancorado ao nosso destino, que é as mansões celestiais. Louvado seja Deus. A predestinação baseia-se no conhecimento prévio de Deus, conforme 1 Pedro 1 e 2. E independente do que você acha da predestinação, ela demonstra que a salvação, que o plano da salvação, do começo ao fim, está planejado e será executado de acordo com o planejamento de Deus, do começo ao fim.
Louvado seja Deus. E a predestinação é uma doutrina que nos revela que o Senhor quer salvar a todos os homens. Louvado seja Deus. A predestinação não é uma predestinação fatalista e exclusivista, em que Deus separa uns por preferência, por favoritismo e relega outros à condenação. Não! A predestinação, a Bíblia diz, em amor nos predestinou. Em amor nos predestinou. É o que diz o texto. Louvado seja Deus. E nos predestinou para quê? Para filhos de adoção. Vamos lá. Deus nos predestinou para sermos filhos de adoção. E o que é filhos de adoção? Filhos de adoção é a revelação, é a doutrina de Paulo, que escancara diante de nós, que esfrega em nossa cara de maneira rasgada e direta, sem nenhum rodeio, de que nós não somos filhos de Deus por natureza. Por natureza nós somos criaturas de Deus, à imagem de Adão. E herdamos desse Adão, o primeiro homem, a natureza pecaminosa que nos mantém debaixo de uma sentença condenatória, porque a própria palavra de Deus nos diz que todo aquele que pecar, este morrerá. A própria palavra nos diz em Romanos, no capítulo de número 3, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação por Jesus Cristo. Aleluia! Você que está me assistindo, você que está conosco aqui, eu tenho uma palavra ao teu coração. O Senhor nos predestinou para sermos filhos, de tal sorte que esta palavra nos coloca na consciência de que nós não somos filhos por natureza, nós somos filhos por adoção. Nós não somos filhos por descendência. Nós não temos uma descendência que nos torna automaticamente filhos de Deus. Não! Nós somos filhos por meio da adoção. Ou seja, a adoção é uma maneira de você criar o vínculo da paternidade e da filiação. Mas pense comigo, para alguém adotar uma criança, essa pessoa precisa tomar uma atitude, um movimento de graça e de misericórdia. Louvado seja Deus. Nós somos filhos de adoção, nós somos adotados, de tal modo que nós não somos por natureza. Glória a Deus. E quando somos adotados por Deus, a Bíblia diz que nós recebemos o poder de serem filhos de Deus. Quando nós somos adotados e nos tornamos filhos de Deus, automaticamente nós também nos tornamos objetos do amor de Deus. O que nós somos objetos, alvos do amor de Deus. E a filiação da adoção nos faz sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo em Deus. Nós somos herdeiros de tal modo que Ele nos predestinou para serem filhos de adoção, e ao sermos filhos de adoção, automaticamente nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Louvado seja Deus. E uma vez filhos de adoção e por conseguinte herdeiros, recaem sobre nós todas as ditosas promessas que estão lavradas na palavra do Senhor. Isso nos coloca num patamar
Isso nos eleva no patamar de pecadores condenados para filhos adotados e por conseguinte herdeiros com todos os direitos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a Bíblia nos diz, segundo o seu beneplácito, a Bíblia está dizendo que isto é algo que agrada a Deus. Agradou a Deus te salvar, meu irmão. Agradou a Deus te redimir, meu irmão. Quando Deus te viu caído, quando Deus te viu como ovelha desgarrada, quando Deus te viu como ébrio perambulando por esse mundo, usando drogas, na prostituição, no pecado, distante de Deus, e quando você pela fé aceitou a Cristo, se arrependeu dos seus pecados, então Ele te salvou, então Ele te levantou e te fez filho por adoção, e te depositou sobre você as riquezas da sua promessa. Isso trouxe alegria e aprazimento ao coração do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Isso é coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. De tal modo, então, que a predestinação ela tem a sua origem no amor de Deus. Em amor nós somos predestinados. E o amor de Deus, louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus é algo inexplicável. O amor de Deus é algo que, por mais que nós sejamos participantes desse amor, jamais nós conseguiremos entender completamente o amor de Deus. Jamais nós conseguiremos mensurar o amor de Deus. Jamais nós conseguiremos descrever o amor de Deus. Jamais nós conseguiremos, com a nossa mente, compreender o amor de Deus. E é por isso que a origem da predestinação está no amor de Deus. Em amor nós somos predestinados. Louvado seja o nome do Senhor. A predestinação, ela é feita em amor. A predestinação não é um ato de favoritismo, porque senão seria injusta. E ela é justa, porque ela é baseada no amor de Deus. Ou seja, e o amor de Deus é a disposição de Deus de salvar a humanidade, sabendo que para salvar a humanidade é necessário entregar o seu único filho como um cordeiro imaculado, que nunca pecou, para a redenção das nossas almas, para nos arrancar dos nossos pecados. Você precisa entender a mensagem da semana passada, e a mensagem de hoje é para que você entenda que nós estamos seguros, que nós estamos caminhando na direção do propósito de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão tomadas de aflição e de insegurança. As pessoas estão diante de um cenário de incerteza. Ninguém é capaz de dizer ao certo o que há de acontecer. Nós vivemos uma crise em todas as áreas da sociedade. Existe uma crise que permeia a sociedade de vários aspectos. Nós estamos diante de tempos sombrios, incertos, que nos causam ansiedade, que perturba a nossa alma, que coloca em risco, que nos expõe ao risco. Todavia, meu querido, nós precisamos asseverar, nós precisamos nos apegar, nós precisamos nos agarrar com toda a nossa força e colocar em ação a nossa fé, e crendo que nós estamos calcados, alicerçados, estruturados no grande plano de Deus. Louvado seja Deus, em que Deus não é por nada e ninguém surpreendido. Louvado seja Deus. A predestinação, ela tem uma causa, e a causa da predestinação é a obra
meritória de Cristo. É um mérito de Cristo ao morrer na cruz do Calvário. É o mérito de Cristo ao oferecer o perfeito sacrifício de proporções e garantias eternas. É o mérito de Cristo ao verter o seu sangue carmesim para a justificação de todo aquele que nele crê. Aleluia! É o mérito de Cristo que, como nenhum ser humano até então conseguiu, pelos seus próprios esforços, cumprir a lei de Deus, o próprio Cristo, com sua vida, com sua existência, com sua conduta, resistiu toda a tentação de Satanás e conseguiu cumprir integralmente a lei de Deus de maneira perfeita. Louvado seja Deus! E por ter cumprido completamente a lei de Deus, ele então se torna justificador de todo aquele que crê no seu nome para a salvação. Não é baseado no meu mérito, não é baseado nas minhas qualificações, não é baseado nas minhas adjetivações pessoais, mas é baseado no mérito de Cristo. Louvado seja Deus. É por isso que o nosso amor é a Ele. É por isso que eu não canso de me dizer: eu te amo, Jesus. A minha alma anela por ti, Senhor Jesus. Porque aquilo que era impossível à carne, visto que estava enfermo pelo pecado, o Senhor Jesus, movido pelo incomensurável, inaudito amor de Deus, subiu à cruz e verteu seu sangue carmesim para a redenção da minha alma. Louvado seja Deus! O resultado então é a adoção, de tal modo que Jesus aparece como primogênito entre muitos irmãos, os quais, amoldados à sua imagem, têm sido redimidos por ele da salvação pela filiação, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 5. A predestinação é a vontade de Deus. Louvado seja Deus! É a vontade de Deus que não sofre sobressaltos. É a vontade de Deus que não sofre contingências. É a vontade de Deus que é perfeita. É a vontade de Deus que seguirá incólume na direção inexorável dos propósitos divinos para a salvação da humanidade. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. É por isso que diante desse amor, diante dessa revelação, diante dessa graça, diante dessa magnitude, nós estamos diante de uma magnitude. Nós estamos diante de uma estupenda magnitude. Resta-nos nos render ao senhorio de Cristo e entregar a nossa vida para o serviço dEle, entregar a nossa vida para a vida dEle, para os cuidados dEle. Louvado seja Deus! Que fim terão os ímpios? Que fim terão os impenitentes? Que fim terão os inconversos? Que fim terão os que não se entregarem a Cristo? Os que não se entregam a Cristo estão ao jogo aleatório da sorte e do azar. Os que não se rendem a Cristo estão à mercê da própria sorte. Os que não se entregam a Cristo estão ao sabor das circunstâncias, estão à maré das realidades mutantes
que se alternam o tempo todo, mas os que estão em Cristo, louvado seja Deus, seguirão firmes e fortes ao destino de Deus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A predestinação nos revela o valor individual de cada alma para Deus, o valor individual de cada vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Resta-nos escolher. Em amor Ele nos predestinou para filhos de adoção, para Ele mesmo. Nós fomos predestinados para ser filhos de adoção para Ele mesmo. Para Ele mesmo. Qual é o fim? O fim é Ele. O fim é Jesus. Qual é a finalidade? Qual é a razão? Qual é a sustentação? É a pessoa de Jesus. É nele que nós encontramos o anelo da nossa alma. É nele que nós encontramos razão de existir. É nele que nós encontramos o colorido da vida. É nele que a vida floresce em perfeita primavera. É nele que nós encontramos o descanso e a paz para a nossa alma fadigada. É somente nele, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos predestinados, louvado seja Deus. Isso não significa que nós não temos o exercício do nosso livre-arbítrio, jamais. Mas isso significa que uma vez entregue a nossa vida nas mãos de Deus e mantermos a nossa confiança, perseverando até o fim, nós atingiremos a nossa salvação. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da justiça.